Corinthians! Scream for me, Corinthians! Ah, mano. Corinthians, Bambi. Ó, mano, o Roberto de Andrade deu uma entrevista, e na entrevista foram perguntado pra ele sobre reforços no Corinthians, né? E ele falou o seguinte... Isso é coisa do mano, né? Lógico, exatamente. Não há exatamente posições carentes no Corinthians. Mas, e também não há prioridades. Ele falou, mas, entende que de repente se aparecer um reforço de qualidade e oportunidade no mercado, o Corinthians vai atrás, né? Então ficou assim meio... Será que o Corinthians vai estar... A gente sabe que o Corinthians está tentando fechar o Christian Barletta, né, mano? Com o São Bernardo, que é o meia, né? Que é do meio pra frente. Que o Corinthians tem... A prioridade do Corinthians, mano, é reforçar do meio pra frente. Que o Corinthians vê necessidade ali naquele meio de campo, né? Pra ajudar mais o Yuri Alberto, pra descansar o Renato Augusto. Então, o Corinthians diz que tá fechando com o Christian Barletta, ainda não tá definitivo, né? E outro jogador que também está na mira do Corinthians, mano, que apareceu hoje, é o Richard Rios, que é o volante colombiano, né? Que é do Guarani, né? Só que o Corinthians diz o seguinte, não é prioridade. Se rolar o negócio, bem. Mas a prioridade agora é do meio pra frente. Isso é jogador ou artista de cinema? Com esse nome, Richard né? Rios. Richard Rios. Estrelando John Wayne, Richard Rios e Margaret Thatcher. E também estaria atrás de um lateral, mano. Que eu não sei quem é. Então, Motinha, vamos lá, por partes. Com relação à declaração do Roberto, de que o Corinthians não tem hoje posições carentes no time. Eu discordo radicalmente. Para quem vê o elenco do Corinthians, sabe que, por exemplo, o Zaga, o Balbuena, que hoje é tratado como reserva, é um cara que possivelmente não vai ficar. O Corinthians deve devolvê-lo pro Dínamo no meio do ano, que é quando termina o vínculo de empréstimo, e o Corinthians não deve fazer um investimento. Inclusive nem deve, pela bola que o Balbuena tá jogando, com todo respeito a ele, que volte para a Rússia. É um jogador caro pro que o Corinthians pode pagar hoje, que não tá entregando o que se espera dele. Então, já é uma posição carente, sendo que o Corinthians já não tem o Robert Renan, enfim, por mais que tenha um Caetano, tenha lá o tal do Murilo, enfim. Mas são jogadores que não dá para você entregar uma responsabilidade de falar, bacana, não tem o Balbuena, você que resolve. Porque a zaga titular hoje é Gil e Bruno Mendes. Mas não dá para contar com um garoto desse que não foi nem testado, Mota, numa Libertadores da América, por exemplo, numa Copa do Brasil, por exemplo. O Corinthians hoje é um time que ele carece de jogadores de qualidade e que possam vir para inclusive brigar por titularidade. Não dá para exigir desse garoto que possa ser promissor da base que ele tenha a incumbência de suprir a ausência de um desses que eu citei. Por exemplo, o Rafael Ramos é um outro cara que não está à altura do Fagner. O Bidu, pelo que mostrou até agora, não está na altura do Fábio Santos. Então, com relação aí ao Rios, o Motinha, é uma posição que o Corinthians não precisa, cara. Não precisa. O tal do Barletta aí, que tem bons números no Campeonato Paulista, até pode ser uma alternativa. Sim, pode ser até uma alternativa aí, porque o Corinthians, cara, nesse setor do Renato Augusto, ele não tem um meia que possa chegar ali e fazer o que o Renato Augusto faz. O Juliano, por mais que tenha ganhado a titularidade, tá vivendo um bom momento nos últimos 2 jogos, mas é um cara que precisa ter uma continuidade de boas atuações para falar também que é confiável. Porque é igual o Pac-Man, Motinha. O Pac-Man, quando ele come a vitamina, ele tem lá seus 30 segundos de força, depois ele volta ao normal, se encostar no fantasminha, morre. Vamos ver se o Juliano vai manter de fato aí essa sequência que ele está apresentando agora para se tornar um titular absoluto. E mesmo ele sendo esse titular absoluto, o Corinthians ele carece de ter um outro cara aí para fazer essa função do Renato, sim. Se houver uma possibilidade financeira de contratar o tal do Barletta aí, porque na boa, mano, infelizmente eu queria outros jogadores. Eu queria um De Bruyne, mas não vem. Eu queria talvez o Bruno, mas também não vem. Então, vamos apostar nesse cara aí. Agora, volante, sinceramente, por mais qualidade que possa ter esse Rios aí do Guarani, mas, cara, o Corinthians nesse setor ele tá cheio de jogadores, mano. Tem Rony, tem Fausto Vera, sabe? Não precisa contratar nenhum para volante hoje. Não precisa. Foca os esforços aí no sistema defensivo e no meio de criação. É isso que o Corinthians precisa hoje, Motinha. É isso aí, então, mano. E o Renato Augusto é o seguinte, mano, que o objetivo do Corinthians é o Paulista, de qualquer jeito, que ele tava lá no Carnaval, né? Perguntaram pra ele. Aí ele falou o seguinte, nosso objetivo é conquistar o Paulista e depois vamos pensar no Libertadores, no Brasileirão, mas o objetivo nosso é conquistar o Paulista, né?
A torcida tá entendendo o momento do Corinthians agora e que nós estamos vindo com força. Então, vamos aguardar, né? Palavra de Renato Augusto. É isso, mano. Não, É nesse isso? ponto eu concordo com ele. Eu concordo com ele, ô Motinha, porque o Campeonato Paulista é o que o Corinthians tem hoje de mais próximo aí pra tentar brigar. Mas que o Corinthians pode aí fazer frente na Libertadores e Copa do Brasil, eu também acho que pode. Campeonato Brasileiro, com o Mesmo atual sem elenco, eu acho mais reforço? difícil. Mesmo sem reforço, mano. Olha, A Mota, pra Libertadores. falar a verdade, pode, cara. Pode, porque, cara, Libertadores é tiro curto. E o Corinthians aí em torneios de tiro curto, inclusive Copa do Brasil do ano passado, ele mostrou que ele consegue chegar. Mas depende muito do que vai acontecer no trajeto, né, Mota? Se perde um Renato Augusto, não tem quem supra. Se perde um Fagner, não tem quem supra. Então, nesse ponto aí fica meio complicado. Torcer pra não perder ninguém. Mas que o Corinthians tem um bom time de 1-11, isso daí é fato. É. Liga lá pro quem? Roberto lá, você tem intimidade. Ele é com o amigo do Roberto? Você já, inclusive, já pediu quando ele foi para os Estados Unidos pra trazer aquele Vitória Secret de pera Que pra você. Ora, as bolas. Fala Não, assim, não pedi. ô Robertão, você já trouxe até um Vitória Secret de pera pra Ai, mim? ai, Traz jogador ai. também, traz jogador também. Não, mas, ô Sombra, o que me deixa pé atrás com a diretoria do Corinthians é que a diretoria é muito inerte, cara. Eu acho que a diretoria, quando quer fazer alguma coisa pra contratar, cara, você precisa ser mais atuante, sabe? Levantar o traseiro da cadeira e ir atrás de jogador, conversar olho no olho. Por exemplo, ultimamente, Sombra, o Kia Jorabichan, que já teve negócios com o Corinthians naquele período em 2005, lá com o negócio da MSI e tudo mais. Uma fase Ele fez cristalina, limpa. Não vou dizer que chega a tanto, mas é um cara que já teve negócios com o Corinthians. Hoje, Sombra, o Kia, ele intermediou a vinda do William, ele intermediou a vinda do Vitor Pereira, ele tentou o próprio Felipe Coutinho agora. O Kia faz mais pelo Corinthians do que o do William. Ah, peraí. Intermediar é uma coisa, mas não é o Kia que põe o dinheiro na parada, né? Aí tudo bem. Mas o Sombra. O Sombra. Quem que vai pagar? Passarinho, quando chega lá e tem um filhote no ninho, ele não joga minhoca pro passarinho lá do filhotinho e fala, Tó. Ele mastiga a Mota, ele mastiga e joga triturado na boca do filhote. Sim. É o que praticamente o Kia fez, Sombra, na boa. O Willian ele não teve culpa nenhuma desses Tá triturando aí. que o Corinthians Olha, fez. triturei pra vocês. Agora vocês pagam 2 milhões por mês, 1.800.000 e tá tudo certo. Tá tudo triturado. Mas, Sombra, na boa. Mas, por exemplo, cara, na boa, tem jogadores que são autossuficientes. Quando você fala a respeito de uma contratação de um jogador que venha pra decidir, cara, na boa, se o Willian tivesse realmente feito o que se esperasse dele, o que se esperava dele naquela oportunidade, ele teria sido um jogador autossuficiente. O que não dá, Sombra, é pro Corinthians contratar um monte de jogador bichado e refugo, pagando o que se paga. Isso daí é Se os absurdo. caras ameaçando o cara, Mas o cara o foi senhor, embora. o senhor teve essa opinião quando foram contratados, por exemplo, Paulinho e Juliano? Não. Porra, basta você pegar o que eu falei do Paulinho. Ô, Sombra, sim, vamos. pega aí, ô Sombra, se você se recordar, o Paulinho, quando ele ouve uma sondagem do Corinthians, ele tava treinando lá no Bragantino, houve uma sondagem do Corinthians ali para que ele pudesse voltar, e ele fez um baita de um doce. Tanto que depois ele fechou lá, sei lá, com China, Mas foi Arábia, sei pelo lá que raio que doce ele foi. ou foi porque você achava que era um jogador já velho? Eu já achava velho, Sombra. Inclusive, eu tenho batido nessa tecla há muito tempo. Eu sempre uso aquele exemplo lá da namoradinha do ginásio. Não adianta, Sombra, o Corinthians repatriar ídolos achando que esses caras vão jogar o que jogaram na primeira passagem. Por mais que você possa ter um Renato Augusto que ainda jogue, mas fisicamente já não é mais o mesmo cara. Cara, a gente tem exemplos recentes de jogadores que voltaram e não tiveram êxito. Ralf, Elias, aí vão falar, mas o Elias jogou muito. Gente, jogou muito aonde? Jogou muito na primeira passagem. Claro. Na segunda, por mais que ele possa ter ganhado títulos, não jogou nem 10% do que ele jogou na primeira. Ele foi na onda. Então o Corinthians precisa parar. O Corinthians precisa parar, Sombra, com esse plano que ele tem também, porque no Fiel Torcedor tem o Minha História, Minha Vida, Meu Amor. E tem também agora para jogador o Meu Eterno Ídolo. Quando ele quer, levanta o dedinho, a diretoria atrás. Cara, na boa, o futebol precisa de um F5, cara. Por mais sucesso que esses caras já possam ter feito, Paulinho, Maicon, Balbuena, esses caras são retrato na parede. Só que agora você fala, mas lógico, a gente vai desenvolver esse assunto depois mais, né? Como sempre, né? Mas assim, esses caras que foram contratados e aí que de repente não estão agradando, o Corinthians tem que pagar. E o Corinthians aí, ele deu os pulos dele pra arrumar alguém que pagasse pelo Paulinho.
E esse alguém pulou fora. E aí? Não, mas nem existe, né? Então, esse é mais E aí? um ato que demonstra o amadorismo da diretoria do Corinthians. Porque quando estourou a pista mesmo aí, os caras não estão pagando aí o que prometeram que pagariam, aí que a imprensa atrás, foi se coçar, Peraí, foram é- atrás, Mota, da empresa, da tal da Taunsa aí, e aí Era um filmaram pasto, lá, né? tipo, um terreno baldio. Mas a própria diretoria do Corinthians não se atentou em vasculhar essa empresa antes de fechar negócio. Então, cara, isso demonstra o amadorismo de quem tá gerindo o Corinthians hoje. Ô Juan, com relação aí ao time do Corinthians aí, versão 2023, o senhor tá satisfeito com o que o senhor tá vendo? Tem altos e baixos, né? Quer dizer, tem hora que parece que vai, tem hora que parece que não vai. Tá muito estranho, né? Mas, por exemplo, o senhor concorda com o Roberto de Andrade que não vê posições carentes hoje no time do Corinthians? Não, sempre sempre é bom. Eu tava lendo aí, parece que eles estão contratando outro, né? Além desse rapaz do São Bernardo, parece que eles estão querendo contratar outro também, né? É o volante do Guarani. Mas eu até comentei isso nas manchetes, ô seu Juan. Eu acho que nessa posição de volante o Corinthians ele tá bem servido. Eu acho que o Corinthians ele tem. Sei lá, deve ter mais de 10 lá. Não, porque, ó, se a gente pegar as três opções mais utilizadas ali, do Queiroz, Fausto Vera e Rony. Pra que trazer mais um volante nesse setor, sendo que tem outras posições que o Corinthians tem mais carência, ou não? Eu acho que é mais interessante eles contratar atacante do que volante, né? Quer dizer, isso é... E com relação ao trabalho do Lázaro? O Lázaro é um cara que tá convencendo, porque, por exemplo, nos clássicos, que se a gente tiver como parâmetro, ele ganhou do São Paulo no Morumbi, quebrando tabu. Ele empatou com o Palmeiras, mas com chances reais de poder vencer, porque o Everton, goleiro da porcada, foi o melhor em campo. O que o senhor tá achando do trabalho do Lázaro? Tá convencendo? Eu acho que sim. Eu acho que por ele ser novo, né? Não tá mal, não. Acho que tá satisfatório, vai. Ó, vou falar uma coisa pro senhor. Lá vem. Lá vem, Não, besteira. mas é verdade, Mota. Eu acho que o Corinthians, o brasileiro que gosta de futebol e tá cansado de passar vergonha, principalmente quando joga mundiais, Lá vem tem merda. que torcer pro Corinthians Lógico na que vem. Libertadores. Por quê? Vai pro Tem que inferno, torcer pro mano. Corinthians na Libertadores, Tem que porque o torcer Corinthians é o único hoje que tem a capacidade moral Ah, cala essa e a envergadura moral de ganhar de um Peraí. europeu. Corinthians falando de envergadura moral. Sim, Moral! fato. E ele não ri ainda, o filho da mãe não ri ainda. Fato. Qual foi o último sul-americano que foi pro Mundial e não de passou novo. vergonha? De Sul-americano novo, não. nossa. Qual foi o último time fora do continente europeu que foi pro Mundial e ganhou essa porra aí? É. Olha, isso aí daqui a pouco vai Ué. virar a história de Pedro Álvares Cabral, hein? Vai, Ah, Olha- bacana. Então vai lá e ganha, aí quebra o meu discurso. Tá Vocês tiveram louco. 10 anos pra fazer isso, não conseguiram Discurso, ainda, esse filhão. discursinho aí você arrumou pra ficar disfarçando o tempo que vocês estão sem ganhar porra A nenhuma. minha narrativa, bacana, eu só falo com quem tem perspectiva de ficar na Série A. Quem tem perspectiva. Ô, seu Juan, Só falo. É um doente, velho. deixa aqui É o um seu xarope. palpite, o seu palpite Betfair pra Santos e Corinthians. Eu acho que vai ser 2-1 pro Corinthians. 2-1 pro Corinthians.